Olá, paz do Senhor. Como é que tá você aí? Tudo bem? Eu espero que tudo esteja aí fluindo na paz do grande mestre. Neste atual momento, eu estou aqui para gente comentar a revista da Escola Dominical da classe Adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. É a revista As Parábolas de Jesus São Vivas, uma revista que está sendo uma coisa preciosa, é... desculpa, para os nossos adolescentes aí, né? E hoje a gente vai comentar a lição 8, já estamos aí avançando, né, nas nossas lições, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a preparação da igreja para receber o seu noivo, E eu estou aqui para trazer mais uma opção de abordagem para você aí da lição da escola dominical. Temos aí vários professores, né, comentando uma e outra lição, e eu comento esta lição aqui no Instagram, ok? Vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade, por nós, né, professores, sermos esse instrumento do Senhor para abençoar a vida do nosso adolescente, para divulgar a palavra de Deus, para ser aquilo que Deus quer que sejamos, né? Uma bênção, ser útil na casa do Senhor. Vamos orar então? Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu para sermos o seu instrumento. Que sejamos como flecha e alcancemos o coração do nosso adolescente com esta palavra e que ela fique gravada no seu coração. E que o objetivo desta palavra, que é a preparação para receber o noivo, que é o Senhor Jesus, esteja fixada no coração tanto do nosso adolescente quanto o nosso, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, apenas alguns recadinhos. Eu tenho um grupo no Telegram que ele é exclusivo para professores desta classe, exclusivamente, tá bom? Lá eu coloco a dica da música, a música está lá, um estudo complementar está lá sobre esta lição, a dica da brincadeira também está lá no canal do Telegram, tá bom? No final eu falo qual é a brincadeira, porque senão não vai ter muito sentido. E assim que eu termino aqui, eu mando essa aula para lá também. Então lá a gente tem um contato mais próximo. É exclusivo para os professores desta classe, porque às vezes tem muitos outros grupos, né, que inclui as outras classes, e aí fica bastante misturado, então esse é bem exclusivo mesmo. Se você é professor, se você tem vontade de ser professor, tem uma turma aí de adolescentes aí dentro dessa faixa etária de 13 e 14 anos. Se você não é aí da Assembleia de Deus, né, porque essa aqui é a revista da Assembleia de Deus, mas se você quer desenvolver esse conteúdo dentro da sua igreja, você é de um outro ministério aí talvez, lá a gente tem um certo suporte, né, para você entregar essa lição. Já tenho aqui o estudo, né, já tenho o comentário, eu deixei um estudo complementar lá muito bom, então é só você me chamar aqui no privado do prof.jaque2022 que eu te mando o link e você entra para o grupo, tá bom? Então, vamos lá. A lição 8, o título da lição é: Você está preparado? E a leitura bíblica está em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. E a mensagem que esse estudo quer deixar é:
E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Mateus 25:13. Nós estamos falando das parábolas. A parábola que nós vamos comentar hoje é a parábola das 10 virgens, 5 preparadas e 5 despreparadas. E o objetivo e a leitura dessa parábola está em Mateus 25, do versículo 1 ao 13. E os objetivos da nossa aula é refletir sobre a postura correta diante da promessa da volta de Jesus, reafirmar a realidade da iminência volta de Jesus e ensinar sobre a necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Bom, lá dentro do grupo do Telegram eu deixei um estudo complementar que é sobre a tradição do casamento judaico. Relembrando, Jesus era um judeu, né? E esta história sobre o casamento que ele conta é uma história que reflete toda a nossa história como noiva de Jesus. Então, os nossos adolescentes estão aí já na fase assim, que já começa a pensar, né, sobre casamento, sobre o namoro e tal. Então, lá eu deixei esse estudo que fala sobre as 3 fases do casamento judeu. Eu vou comentar um pouco sobre elas, tá? Sobre essas fases, porque é com base nela que a gente entende por que a gente é noiva, né? Como é que é essa história de igreja como noiva? É uma história bonita, romântica, super interessante. É uma história de amor verdadeiro, né? Hoje em dia, a história do casamento, que é aquele relacionamento sem compromisso, né? Aquele relacionamento de simplesmente trocas de sentimentos que são muito passageiros, né? E a gente vai entender que a história de amor que Jesus conta é um compromisso da parte dele, é um compromisso muito sério, e da parte da noiva também é muito sério. É assim um compromisso fechado. O casamento tradicional judeu, todo casamento é público, né? Inclusive no Brasil, quando a gente vai casar, a gente coloca os nomes lá no cartório, né? Pleiteando o casamento, e esses nomes ficam lá por um tempo para que a sociedade saiba, né, que há um casal querendo unir compromisso, e é para saber se eles têm ou não um outro selo, um outro compromisso. Então, quando se coloca os nomes lá no cartório, é para dizer que eles estão querendo fechar um contrato e saber se eles realmente estão livres para esse contrato. É o seguinte, dentro da tradição do casamento judeu, existem 3 fases. Que essas fases, assim, é da tradição judaica, mas acaba que aqui tem um pouco de semelhança, né? A primeira fase é a fase da escolha. Todo mundo procura, né? Procura aí o seu par, o seu cônjuge, né? Alguém com quem ele selará um compromisso. Esse compromisso deve ser também revestido de amor. Não é simplesmente, tem-se a ideia de que o casamento judaico, né, era simplesmente os pais que chegavam e juntavam, né, aquele ali eu vou querer que você casa com aquele lá, e juntava firmava-se o compromisso sem muito interesse dos dois, dos noivos, né, dos reais, dos cônjuges. Mas tinha-se, sim,
o compromisso de ambos, né? Tinha o interesse de um e do outro. Se a noiva quisesse, beleza. Se ela não quisesse, não tinha casamento. Ou vice-versa. Tinha-se os casamenteiros, né? Digamos assim, que acabava fazendo uma certa avaliação e juntava, mas quem escolhia mesmo eram os casais, né? O homem e a mulher que se escolhiam. Então, tinha que ter aquele interesse, né? Como é que a gente se diz? O interesse mesmo. Olhou para a menina, para o menino, o homem, a mulher, e se gostaram, despertaram interesse, né? Aí uma química. Então, a partir daí, se selava um certo compromisso. Então, havia um interesse, então tinha que ir lá, sim, conversar e fazer um contrato. Papel assinado, né? Essa primeira fase fazia-se um contrato nesse momento, estabelecia quais eram as obrigações de cada um, do marido, né? E a partir de então, a moça colocava um véu, né? E ela ficava, esse véu era para que as pessoas, a sociedade entendesse que ela tinha um compromisso, ela tinha um noivo. Então, os outros rapazes já ficavam sabendo que aquela ali já era comprometida, então não podia mexer, né? Não precisava despertar o interesse por ela, porque ela já tinha alguém que já tinha selado um contrato com ela. O rapaz, então, iria buscar os recursos para sustentar a família a partir daí. E então, o pai do noivo é que estabelecia quando que ele iria voltar. Então, o noivo sumia para lá. Depois que selava esse compromisso, né, assinava fazia-se o contrato, então o noivo iria procurar trabalho, preparar a casa, organizar tudo. Não é diferente hoje, né? Apesar de que tem muitos homens e mulheres, né, que já se organizam aí antes de ter um noivo, uma noiva, mas nesse caso aqui era mais ou menos, era assim. Era mais ou menos, não, era assim. Então, a partir desse momento, o rapaz iria buscar todos os recursos para sustentar sua família. Era nesse momento também que ele pagaria o dote. O dote era uma indenização para o pai da noiva, porque olha só o valor. Olha só o valor da noiva, né, da mulher. Porque a mulher tinha um papel muito importante na administração da casa dos pais. Então, um homem que tinha filhas era privilegiado porque teria alguém aí que trabalharia mais na casa, a parte de negócios. A mulher ficava muito envolvida, né? Cuidava das ovelhas quando era o caso de pastoreio. Então, ela tinha um papel muito importante na casa. Então, o noivo tinha que pagar um dote para compensar a retirada da mulher da casa do seu pai. Então, essa era a primeira fase do casamento, né? Era a escolha. E a partir daí, a moça ficava pronta, porque isso poderia durar entre 1 e 2 anos. Mas, de fato, ela poderia saber talvez assim a época, mas não sabia o dia exato que o noivo voltaria. Então, só o pai do noivo, olha só, quando a gente entender essa tradição judaica, a gente vai entender muita coisa sobre a nossa história de casamento com Jesus. Então, só o pai do noivo saberia qual seria o dia que ele voltaria. A noiva se guardaria para o noivo. Ela com o seu véu demonstrava perante a sociedade que ela estava comprometida. Ela tinha que estar pronta, tipo aquela coisa, unha preparada, né? Aquela maquiagem assim já para os finalmente, a roupa, né, já pronta. Então ela tinha que estar assim bem organizada, porque vai que o noivo encontrava um negócio muito bom que voltaria muito rápido.
Vai que o pai do noivo já tinha combinado de que era muito rápido que ele voltaria. Então a moça tinha que estar preparada, muito bem preparada, porque a qualquer momento o noivo voltaria. E aí, a terceira fase, né, no caso aí a primeira fase era a fase da escolha, a segunda fase era a fase da organização do casamento, dos preparativos do casamento, o noivo sairia, a noiva ficaria preparada em casa, né? Tinha-se as moças, né, que participavam com ela, que ficavam com ela também, era tipo as damas, né? E participaria da comitiva do casamento, porque o casamento era algo público, que como é, né, até para a nossa cultura, é algo público, e aquele ar mais romântico, né, poderia acontecer que é do noivo chegar de madrugada, a noiva tinha que estar atenta o tempo todo. Então vai que ele chegaria aí muito tarde da noite, então haveria que ter as lamparinas, né? As tochas de fogo para iluminar, porque o casamento poderia, assim, a festa poderia começar a qualquer momento. Então, a volta do noivo se dava com algumas pessoas que vinham na frente tocando a trombeta em direção da casa da noiva para buscar a noiva para a tenda, que leria novamente o contrato do casamento e haveria a cerimônia. Esta era a cerimônia, então se dava a festa, toda a festa do casamento, que durava 7 dias. Então, a qualquer momento, uma comitiva viria tocando trombeta, dando sinal que era para a moça levantar se estivesse deitada, né? Levantar e terminar a maquiagem e se preparar, porque o noivo já estava chegando. Então, mais uma vez, se conferia se estava tudo organizado, né? Mas era coisa tipo bem rápida, não dava tempo de agora eu vou fazer uma escovinha, né? De agora começar a se organizar. Não, tinha que estar bem preparadona mesmo, porque o noivo, quando chegasse, não ia dar tempo para muita coisa, não. E então se seguia para a festa de casamento, que durava os 7 dias. Então, poderia ser que ele chegaria à noite, e como não se tinha luz elétrica, energia elétrica, tinha-se as lamparinas, né, que era para iluminar e clarear aí as ruas por onde eles passariam. É aí que está a nossa lição. A lição que diz se a gente está preparado, ou não. Eu até deixei aqui uma velinha, né? Para a gente falar sobre o tema da preparação. Bom, atualmente, por exemplo, a gente vai falar que, como a parte da lição é sobre o preparo, as lamparinas têm que estar acesa ou não. Se tiver apagada, pelo menos tem que ter o fogo, né, o óleo para acender a lamparina, porque não adianta ter a lamparina ou tem a luz, tem a lâmpada, mas se não tem a energia elétrica, se é uma lamparina não tem o fogo, não resolve nada, né? Nos dias atuais, a gente até meio que anda desprevenido com o fogo, né? Porque tudo é elétrico, tudo é a energia, então dificilmente a gente tem uma vela em casa, né? A gente normalmente não tem uma vela, porque se faltar energia, a gente conta com a lanterna do celular. Se faltar energia, a gente conta com pelo menos o fogo do fogão. Mas se o fogão é elétrico, se o celular está sem bateria, a bateria está acabando e a lanterna pega muita carga do celular, então a gente pode estar meio desprevenido. Mas a gente não conta muito que vai faltar energia, porque a energia é uma coisa difícil de faltar, né?
E, portanto, com isso, a gente às vezes está bastante desprevenido, né? Se eu tenho a vela, mas se eu não... E eu vou falar até mesmo porque meu fogão é elétrico, se faltar energia, ele não acende se eu não tiver um fósforo. Então, eu não posso contar com energia não posso contar nem com fogo se faltar energia. Eu comprei um isqueiro tem pouco tempo. Tem pouco tempo porque, na verdade, a gente conta com o quê? Com a lanterna do celular e tal, né? Mas faltou energia um dia à noite, eu tive que comprar um isqueiro para pelo menos ter. E então não adianta nada se eu tiver a vela, né? Mas se eu não tiver com que acender esta vela. E aí então vem a parábola dizendo que os dois grupos, né, dormiram. Tanto o grupo das que tinham a lamparina, que tinha o óleo. Não vem pra cá, não. Fecha aí, filho. Vai pra lá. Vai. Seu pai tá conversando aí, senão vai atrapalhar tu. Então, não adiantaria, no caso, poderia acontecer que o noivo chegasse à meia-noite. Sim, eu tenho a lamparina, mas se eu não tenho fogo, se eu não tenho óleo para acender a lamparina, não ia adiantar nada, né? Como que eu iria seguir na comitiva só com a lamparina? Se as moças que tinham o óleo fosse compartilhar com as que não teria, ninguém teria, porque senão ia acabar de vez. Então, não adiantava ter a vela e não ter com que acender esta vela. Então, vem o tema da nossa aula hoje dizer que há na igreja do Senhor dois grupos de pessoas. E de qual grupo a gente faz parte? Há o grupo que está com óleo ou sem óleo, com que acender a lamparina ou sem acender a lamparina. Olha só, Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Jesus preparou o nosso lugar lá na cruz, né? Conquistou a sua noiva lá na cruz e ele foi, assim como o noivo judeu, para o céu e está aguardando o nosso preparo, está aguardando o momento em que o Pai, tanto é que ele diz que só o Pai é que sabe o dia que ele vai voltar. Ele está pronto lá, já preparou, né, a nossa morada lá, a nossa casa, a garantia da nossa casa já tem, né? A garantia do noivo já está dada e nós, como noiva, estamos aqui aguardando o momento em que o noivo virá. Nós já temos alguns sinais, né, de que o noivo está próximo. A gente já tem alguns sinais, né? Guerras, terremotos, são o que? Trombetas, né? Que já ecoam, já tem um tempo, né? De que o noivo vai voltar muito em breve. Então, nós como igreja estamos aqui e a gente está preparado ou não está preparado? Como é que a gente está? E agora a gente vai aprender aqui no primeiro tópico qual o tipo de cristão que a gente é. Nós estamos aqui, né, como noiva. Na parábola todas dormiram, mas quando o noivo veio, tinha quem estava preparado. Tinha quem estava preparado e tinha também quem não estava preparado, né? As 10 moças pegaram as suas lamparinas e saíram para o encontro do noivo, né? Seguindo a narrativa, que lendo a lição, diz assim: seguindo a narrativa, Jesus apresenta uma divisão entre elas, dizendo que 5 eram sem juízo e 5 tinham juízo, eram ajuizadas, né?
Aqui, inclusive, o texto fala que o que fazia a diferença entre as moças não era suas roupas, mas era a sua preparação. Aqui a forma como elas estavam para o cortejo nupcial. Como é possível observar, apenas as moças com juízo consideravam a possibilidade de uma demora por parte do noivo. E com isso, elas se prepararam com vasilhas extras. Então, sabendo que não tinha data certa, exata, de quando o noivo viria, então elas tinham que ter um óleo extra. Por quê? Vai que o noivo demorar? Porque essas velas, essas lamparinas, elas usavam no dia a dia lá também, né? Então elas tinham que ter tanto para o uso contínuo quanto para o uso extra. Vai que o noivo ia demorar. Então tinha que estar pronta. Então vamos ver o que significa esse juízo e essa falta de juízo, né? O sem juízo. Vamos lá, nós somos a noiva. Né? Os sem juízo, eles vivem como? De forma irreverente e insensata. Eles são descuidados com o quê? Com a sua vida espiritual. Não dão valor a quê? Às disciplinas da oração, da leitura da palavra e da comunhão. E por isso que elas não têm o óleo reserva. Então, para o nosso adolescente aí, ele precisa entender as razões da nossa oração, as razões da nossa necessidade de leitura da palavra, da necessidade da nossa disciplina como noiva, porque a gente se prepara lendo a palavra, orando e vigiando no sentido de ter um bom comportamento no nosso dia a dia, porque as pessoas da sociedade precisam saber que nós somos uma noiva. A noiva do contexto judaico, ela tinha um véu que representava, né, que anunciava que ela tinha um noivo, que ela tinha alguém que garantiria a sua vida no futuro. Então, nós como igreja temos que de alguma forma deixar claro para a sociedade que nós temos um compromisso. E olha que o casamento judaico era firmado num compromisso. Olha só o compromisso como é que é forte. A certidão de casamento, que é esse contrato, ela é grande. Ela é mais ou menos, eu esqueci a dimensão total da comprimento e largura, mas ela tem 1 metro de altura. Então, é uma folha de papel, é um documento muito grande que é pregado na parede da sala e, inclusive, tem uma cláusula de caso haja quebra de contrato, tem a cláusula, a multa que se paga por não cumprir com o compromisso do casamento. Então, fica pregado na parede da casa, na sala, para todo mundo lembrar que tem um compromisso. Para todo mundo ficar sabendo, o marido e a mulher, olha, você tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com você. E vamos fazer cumprir porque a multa foi consensual, essa multa. Então, eu tô contigo. Se você descumprir alguma regra do casamento, você tá aí com essa multa para pagar. Se for eu tenho essa multa para pagar. Então, o casamento era um negócio assim, muito sério. Era não, né? Até hoje, e no caso da tradição judaica, esse documento fica na sala para mostrar que essa família tem um compromisso. E
neste caso, para nós, né, nós temos a Bíblia como o nosso contrato de casamento com o nosso noivo amado, resgatador Jesus, né? Inclusive tem-se, né, às vezes um bom lado romântico, né, de o noivo chegar numa hora bem inesperada, né, para dar aquela emoção na noiva, de ser levada, né, já para a tenda, e na tenda era a tenda que praticamente é só o teto e os padrinhos que seguram essa tenda, né, que representam aí pessoas que vão estar dando o suporte do casamento, e todo mundo está vendo que aquele casal, aqueles dois têm um compromisso. Tanto é que depois que passa essa cerimônia, a noiva nem precisa mais do véu, porque as pessoas já sabem, e ela vai andar com aquele homem na rua, que eles são um casal. E nós, hoje, né, nós andamos com Jesus, né, o nosso noivo. Nós precisamos, né, mostrar para a sociedade que nós temos um compromisso, né, com o nosso noivo. Estou dizendo aí que nós andamos com Jesus e aí fica meio confuso, né? Eu falar que andamos com Jesus e ele foi e nós estamos aguardando. É só uma forma de dizer que nós temos um compromisso com alguém e nós estamos aguardando esse alguém. Então, como é que nós criamos juízo, né? Tendo uma vida de oração, de leitura da palavra e com a comunhão. Então, é assim que nós aguardamos o nosso noivo. Os ajuizados são esses. Agora, no próximo tópico, estão dizendo assim: como que estamos lidando com a promessa da vinda de Cristo? Como que nós temos preparado para esse grande momento? Será se a gente anda mesmo achando que Jesus vai voltar hoje ainda? Porque ele não falou qual é a hora. Ele não falou qual é o dia, qual é a hora, tanto é que até ele está esperando a ordem do pai dele mandar que ele venha nos buscar. Então a gente não pode ficar achando que vai demorar. Mas também não dá para saber. Então, a preparação é para agora, porque a gente pode achar que ele vem amanhã, mas e se ele vier hoje? Né? Tem coisas que a gente deixa para amanhã e que se a gente não fizer hoje, dá um prejuízo danado, né? Dá uma complicação danada. E se eu tiver despreparado lá, vai que o professor dá uma atividade relâmpago, valendo 10 pontos, uma pegadinha, e eu não estou preparado. Então, né? É um negócio muito, muito sério, né? Jesus tem um compromisso conosco. Ele já fez a parte principal dele, que foi a sua morte na cruz. Eu aceitei esse sacrifício dele. E eu sei que há um lugar melhor que ele vai preparar para mim, que ele já preparou. Ele está só aguardando o dia que o pai dele vai falar: agora pode ir. E aí, há os que estão preparados e há os que não estão preparados. Há os que têm juízo e há os que não têm juízo. De qual grupo a gente vai fazer parte, né? Eu quero estar no grupo dos que têm juízo, né? E Jesus deixou essa promessa de que ele vai voltar. Quando ele estava dizendo para os discípulos, contando essa parábola para os discípulos, a parábola a gente lembra que é o quê? É um fato, né? É uma história contada que retrata uma realidade que ela tem um ensinamento no final. Então Jesus está mostrando para os discípulos que ele vai voltar do mesmo jeito que um noivo judeu volta. E haverá então o momento do nosso
casamento de fato com Jesus, que será quando? Quando ele voltar e arrebatar a igreja, né? Ele vem de forma súbita, né? De forma inesperada. Todo mundo, embora esteja preparado, eu estou preparado, há de ser súbito, porque ele vem num piscar, né? Num piscar, num abrir e fechar de olhos, ele vem para nos levar e vai nos levar para as nuvens, e lá nas nuvens, olha só como é uma representação, uma imagem, uma ilustração de um casamento. E lá nas nuvens, nós então receberemos, né, uma transformação, e a partir de então seremos a sua noiva, assim, ó, consumadamente noiva de Jesus. Esteja pronto para o grande dia. Quando Jesus contou essa história, e ele falou: fiquem vigiando, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que há de vir o noivo, né? Aqui no texto da lição diz: e Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual é o dia e a hora, se é meio-dia, se é 3 horas da tarde, se é 4 horas da madrugada. Então esteja prontos, porque a qualquer momento esse noivo vai voltar. Então, como é que a gente se prepara? Então, nós temos 2 pontos aqui, que é das formas, né? Como a gente se prepara. Nós precisamos encher nossas vasilhas com o óleo. E isso faz uma alusão ao Espírito Santo, ou seja, devemos nos deixar ser cheios pelo Espírito Santo se quisermos estar preparados adequadamente e viver uma vida de santidade. Como é que a gente consegue viver de forma santa? Se tem uma coisa que ajuda a gente a viver de forma santa, é lendo a Bíblia e orando. Porque é na Bíblia que eu tenho as regras de como que uma noiva tem que se comportar. Lá no documento do casamento judaico tem as regras, né, do casamento. A mulher deve respeito, a mulher deve amor, o marido também. E é na Bíblia que nós encontramos as regras para nós termos uma vida de santidade. E é com oração que a gente tem a nossa forma de falar com Deus, que é de falar para Ele sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas tristezas, e ainda a gente tem de brinde o Espírito Santo para nos consolar, para nos instruir, para falar conosco. Então, com esse relacionamento que eu tenho com Deus, é que eu consigo ter uma vida de santidade. A moça preparada, a moça que tem um noivo, a moça que tem um amor pelo seu noivo, ela não fica olhando para outros rapazes, né? Eu tenho um compromisso com fulano. Então, ela não fica observando outros rapazes com interesse de casamento neles. Por quê? Porque ela já tem um interesse, já tem um foco. Então, da mesma forma, sou eu que tenho um foco em Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu mestre, eu tenho um compromisso com Ele. Então, eu não posso ficar desviando o meu foco para outras coisas, para outras pessoas, né? Dando atenção a uma piadinha sem graça, de mau gosto, a coisas que tiram a nossa santidade, a ficar ouvindo música que tem um tom pornográfico, a ficar vendo filmes e séries que enseja violência, enseja falta de fé, né? Enseja idolatria, feitiçaria. Tem muitas séries demoníacas que chamam muita atenção do nosso adolescente, né?
Na verdade, os nomes eu nem sei, mas assim, a gente vê propagandas, né? Vê propagandas, porque quando a gente liga a televisão, quando a gente vai passar um vídeo na internet, já vem logo uma propaganda de um filme, de alguma coisa assim, que chama muito, que atrai muito o nosso adolescente, que são coisas aterrorizantes, né? Então essas coisas desviam o nosso foco. Tem muita coisa pesada, né? Demoníaca que quer tomar a atenção do nosso adolescente. E aí, Linda Evânia, seja bem-vinda. Então, para conseguir ter vida de santidade, a gente precisa deixar isso de fora. Então, assim como a noiva não fica desviando os seus olhos para qualquer outro rapaz, então, assim também sou eu, noiva de Jesus. Meu compromisso é com ele. Gente, não tem como eu achar que estou tendo santidade se eu não me vigiar do que eu estou vendo, né? Do que eu estou ouvindo. Ah, mas eu não sei. Se você não sabe, então escolha tudo que fala sobre Deus, tudo que fala que vai ser melhor do que Deus, Jesus Cristo, Senhor e Yeshua, Jeová. Porque há muitos outros aí que falam que é Deus, mas, né, que na verdade é enganação. Então, só tem uma forma de encher as nossas vasilhas reserva, que é com a oração e a leitura da palavra. Então, orar e ler a palavra. E permanecer vigilante. A vinda será o quê? Inesperada. Não se distraia com as coisas deste mundo. Ou seja, eu sou noiva de Jesus, mas eu estou assistindo os Vingadores, volta e meia eu estou assistindo os Vingadores, volta e meia eu estou assistindo séries de Nárnia, eu nem sei os nomes, mas assim, coisas assim que você olha e fala, sangue de Jesus tem poder, que é cada cara monstruosa, que é cada vingança atrás da outra, que só fica incentivando coisas malignas, então eu tenho que vigiar, não posso ficar vendo isso. Porque essas coisas me influenciam e tiram o meu foco, que é qual? O céu. Amém? Então, essas são as formas. Viu como é pouca coisa para se santificar? Viu como é pouca coisa para se purificar? Para estar atento à volta do noivo? Eu estarei atenta à volta do noivo se eu ficar lendo o contrato do casamento, né? Se eu ficar lendo o contrato que diz como que deve ser o meu casamento. Inclusive, olha só, a nossa certidão de casamento, por exemplo, ela tem o regime de casamento, né? Esse regime de casamento é separação de bens, é união de bens, é união parcial de bens. Só tem só isso. Só essa informação muito pequena. Aí é dentro da lei que tem especificando como é que funciona o casamento, que é em união parcial de bens, que é união total de bens, universal de bens. Então, é aqui que eu vou descobrir como é que tem que ser a minha vida. É dentro da Bíblia, é nela que eu me direciono para esse casamento. Então, que estejamos preparados, se possível, até com a lamparina acesa, já no ponto de fazer uso dela, porque vai que o noivo chega à meia-noite. Né? Vai que o noivo chega à meia-noite e eu não estou pronto. Então, se eu tiver a lamparina, mas se eu não tiver com que acender a lamparina, não resolve nada, né? Se eu conheço a palavra de Deus, simplesmente conheço a palavra de Deus, mas não tenho compromisso, né? O que é a lamparina? O que é o fogo aqui? Dentro dessa
desta parábola? O que é o fogo? É o compromisso. Porque quem não tem isso daqui não tem compromisso. Porque qualquer hora chega aí e tal, né? O fogo é o compromisso. Se eu tenho isso aqui, a hora que eu precisar, eu vou acender. A hora que eu precisar, eu tenho o fogo, que é o compromisso para estar pronto para ir para a festa, né? Para a celebração. E haverá uma grande celebração nos céus quando nós formos arrebatados, quando a noiva for arrebatada, que todos os mortos, né, que morreram em Cristo ressuscitarão, aqueles que estão vivos, né? Aqueles que estão vivos vão ser raptados, todos seremos raptados, todos seremos levados para as nuvens com o noivo. E aí, se eu não tiver compromisso, eu não vou, né? Se eu não tiver com que acender a minha vela, né? Se eu não tiver o compromisso, eu não tenho condições de ir. Então, que tenhamos esse compromisso, né? Então, você pode, levar esse isqueiro com a vela, né? Pode levar a certidão de casamento, uma certidão de casamento. Olha só, a nossa certidão de casamento aqui no Brasil é um papel pequeno, que muitas vezes a gente guarda, né? A gente guarda e quando precisa nem sabe às vezes onde está. Mas há algo que a gente usa, que para onde a gente vai, a gente lembra que tem o compromisso, que o nosso é a aliança, né? O anel que representa, e eu tô com a mão aqui no fogo porque tá fazendo frio. Nós temos a aliança, que é o anel que nos une, né? O casamento une pessoas. Já percebeu como que o casamento une? O casamento é uma união. Então, a partir do momento que eu me caso, eu uno a minha vida com a do meu esposo, né? E com a família, né? Aí a família dele passa a ser minha, os amigos dele muitas vezes, as amizades passam a ser minhas, as minhas passam a ser dele, os costumes que a gente tem em cada família são compartilhados, né? Os lugares aonde a gente ia quando era só eu, agora ele passa aí, ela passa aí. Então, o casamento é o quê? É uma união. Então, quando as pessoas se convertem a Jesus e se tornam noivos, né, noiva de Cristo, ela passa a ter um estilo de vida diferente, né? Agora, os lugares aonde a gente vai é diferente. As pessoas com quem a gente tem relacionamento é diferente, né? A nossa família passa a ser outra família. Então, é um casamento. A nossa família passa a ser a família de Deus, né? A família de Jesus. Então, oi, devocional, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, quando nos tornamos noiva de Jesus, somos diferentes a partir de agora e a sociedade precisa saber disso, né? E esta é a nossa lição, a nossa esperança se baseia nessa espera, na espera do noivo. E a brincadeira que eu vou deixar sugerida é do anel, né? O pasta-anel. Guardo o meu anel bem guardadinho. Eu lembro quando eu era criança, a gente brincava dessa brincadeira. Caso você ache válido, interessante, é uma brincadeira bem infantil, né? Mas você sobrando um tempinho no final da aula, dá para brincar, né? Guarda o meu anel bem guardadinho, guarda a minha aliança, né? Guarda o meu compromisso muito bem guardado. Tenha esse compromisso muito certo, até a minha volta, né? Até a minha volta. Jesus prometeu voltar e ele vai voltar. E ele espera uma noiva bonita, né? Uma noiva arrumada, uma noiva comprometida.
uma noiva que esteja apta para esse casamento. Caso esta noiva não esteja preparada, já pode romper o contrato e ela já está multada. Pela tradição judaica, ela já estaria multada, então ela não guardou o compromisso. Então não pode deixar de pagar a multa. E para nós, espiritualmente falando, se nós não estivermos preparados, a nossa multa é pesada, viu? É pesada. E a intenção dessa multa, aqui, nesse contexto, não é nos amedrontar. Porque a nossa multa, caso o noivo volte e a gente não esteja pronto, é a perdição eterna. E ele já provou o seu amor por nós, né? No contexto atual, um cara que mostra amor à sua noiva, ela não quer largar esse noivo, não. Aquele noivo que já mostrou que ama, que respeita, que tem um sentimento de amor, que está pronto para receber aquela noiva, ela vai ser boba de largar uma pessoa que tem um compromisso marcado, selado com ela, tem condições de bancar a moça, ela vai largar? Não vai, né? E assim também Jesus já bancou, já garantiu a nossa... Acho que eu vou tirar essa vela daqui, que ela está dando uma iluminação estranha. O nosso noivo já demonstrou o seu amor, morreu pela noiva. Já está garantido um céu, um lugar de delícias que nunca mais a noiva vai chorar. Nunca mais a noiva terá tristeza, nunca mais a noiva terá doença, nunca mais a noiva vai sofrer nenhum tipo de problema. Esta pessoa vai querer largar esse relacionamento para viver uma vida eterna de tristeza? Para viver exatamente o contrário? Né? Se for levar uma pessoa inteligente, não vai fazer essa troca. Uma pessoa que é inteligente não vai fazer essa troca. Ah, não, agora eu vou curtir ali uns flertezinhos com qualquer um. Não. Fala, não, meu noivo vai chegar, vai voltar e o que ele tem reservado para mim é uma casa linda, com tudo top. Ele tem reservado para mim um amor verdadeiro. Nunca ele vai me trair a confiança. Nunca ele vai olhar para outra. Então é uma garantia muito boa, né? Pra gente ficar querendo se aventurar por aí. Então nós temos um noivão top e a gente está preparando o momento que ele vai voltar para nos levar para um lugar excelente de preciosidades. Então, que tenhamos esse anel, né, bem guardado. Que tenhamos o compromisso. Então, que nós amemos o nosso noivo. Que amemos com muito amor, com muito respeito, com dedicação, com obediência. Não é aquela obediência forçada, aquela obediência, você tem que me obedecer. Não, ele já amou. Né? Uma pessoa que já deu amor pra gente, não tem dificuldade em amar essa pessoa. É difícil amar aquela pessoa que nos ofende, aquela pessoa que nos trai. É difícil amar uma pessoa rude. Mas, né? O nosso noivo é tão meigo, né? Tão amável, tão dócil, né? Doce. Então, que amemos o nosso noivo e o aguardemos com muita esperança, com muita expectativa, com muito amor, com respeito, com alegria, porque ele vai levar-nos para a nossa casa, o nosso lar. Se você não tem uma casa chique agora, você vai ter uma casa só de ouro, de cristal, com ruas limpas, né?
você vai poder usufruir de uma casa fantástica, né? E de uma vida numa esfera muito melhor. Então, essa é a nossa expectativa. Não vamos ficar apegados olhando para essas coisas daqui, dessa vida, dessa terra, né? Porque elas são passageiras. Aí chegar o dia que o noivo vem raptar, né? Vem no seu cavalo branco, né? E toma a noiva. E aí a noiva não está preparada? Aí chega, cadê a lamparina? Cadê o compromisso? Fala, não. Só vou levar quem estava realmente comprometido. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. A música tá lá no canal. A brincadeira é uma brincadeira que nem precisa colocar lá, mas eu vou só vou colocar a sugestão da brincadeira, né? O estudo adicional está lá, que é muito, muito, muito bom. E então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Logo amanhã, né? Nós já vamos ministrar essa aula. Que o nosso adolescente esteja aí bastante interessado em estar preparado para o encontro com o seu noivo, com o noivo que tem um compromisso muito certo com a sua noiva. Amém? Que Deus abençoe. Devocional da manhã, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Estamos aqui hoje para comentar esta revista. Você já chegou, a gente já estava comentando, né? Mas esta revista aqui da classe Adolescentes Vencedores. Agora tiraram aqui o nome Vencedores, né? Mas é da classe da faixa etária de 13 e 14 anos. Se você tem um grupo de adolescentes que você queira ministrar esse conteúdo, né? Tem o grupo no Telegram que a gente dá algumas sugestões, né? Eu deixo algumas sugestões lá para os professores desta classe Adolescentes Vencedores. Muito obrigada, então. Que Deus abençoe você, que a sua aula seja uma bênção, que o seu adolescente esteja muito entusiasmado, aguardando esse noivo que vem a qualquer momento. É uma surpresa, né? Geralmente o casamento a gente marca e fica naquela expectativa na hora, para o horário, né? Para a data. A noiva não vai ficar dando aquele chá de cadeira para o noivo, não. É o contrário. É o noivo que vem para buscar a noiva e ela precisa estar prontinha. Que Deus abençoe e até a próxima aula. A gente vai falar na próxima lição sobre uma parábola sobre Israel, a lição 9. Essa é a lição 8. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e tenha uma aula excelente. Deus abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.